Olá, meu nome é Cássio, eu estou aqui na Padaria 2000 hoje para apresentar uma receita da Cical para vocês. A gente vai fazer um entremê de coco com abóbora, é uma receita inspirada e feita para o Natal, tem uma abordagenzinha um pouco diferente. E são 3 elementos básicos que a gente vai usar nessa receita. Primeiramente, a gente vai fazer um financier de cacau, utilizando o cacau 100% da Cical, com farinha de amendoim e melado. Ao longo das receitas, eu também vou sugerindo algumas substituições que podem ser feitas no receituário. A gente vai fazer uma mousse de coco com chocolate branco e um doce de abóbora que vai compor esse entremê. A gente vai montar ele em moldes, vocês não precisam ficar amarrados a essa apresentação, a gente também pode trabalhar alguma diversificação da apresentação do doce e a gente vai conversando sobre isso ao longo da nossa receita, tá bem? Eu vou começar fazendo então o financier de cacau, que ele é um bolinho, a gente vai assar ele e ele vai ser uma das camadas dentro do entremê, tá bom? Vamos começar batendo as claras. Eu tenho aqui a clara de ovo. A receita vocês vão conseguir acompanhar pela revista, acredito que pelo site também. Ok. O objetivo aqui, não quero montar as claras, aqui apenas quero bater de maneira com que ela comece a espumar, que saia do estado líquido dela, para que aí então a gente comece a inserir os outros ingredientes, tá? Então não estou preocupado em montar as claras nesse momento. As claras só batidas, só espumadas, não montadas. Vamos botar o açúcar, quase que de uma vez só. Com um fouet a gente vai incorporando esse açúcar. Poderia ter feito na máquina, mas aqui é super simples. Então aqui a clara espumada com o açúcar, tá bem? Em seguida, a farinha de amendoim, pode trocar por farinha de amêndoas, pode trocar por farinha de castanha de caju, a farinha que vocês tiverem preferência ou tiverem à disposição, de acordo com a região de vocês também, pode ser mais fácil ou difícil encontrar uma ou outra. Aqui eu estou usando a farinha de amendoim, que junto com o melado da nossa receita vai dar um gosto bem diferente para um bolo que poderia ser feito só com o cacau também, sem problema nenhum. Em seguida eu vou acrescentar o cacau da Cical 100%, junto com uma farinha de trigo, que é o que vai dar a sustentação para o nosso bolo. Vou colocá-los os dois juntos, vou misturar os dois, o cacau e a farinha. E vou colocar peneirando para dentro da nossa massa. Até aí, tudo simples, tranquilo. Agora, para a gente finalizar essa base, o que eu vou fazer? Eu tenho manteiga aqui, eu poderia simplesmente derreter a manteiga e incorporar. Eu vou fazer uma manteiga noisette. O que é isso? Eu vou levar ela para o fogão, uma temperatura baixa, vou mexendo, ela vai começar a ferver. A partir dos 135 graus, começam a haver algumas caramelizações e ela começa a pegar cor. Ela começa a ficar um marrom claro, até passando os 145 a gente já começa o risco de queimar a manteiga. Antes disso, eu desligo o fogo. E aí vou ter uma manteiga derretida, numa cor castanha, super aromática, super saborosa. Ela vai enriquecer bastante em sabor o nosso bolo. Vim com a manteiga do fogo, pode dar uma olhadinha com que ela já tomou uma cor bem diferente. Ela já pegou umas notas mais amarronzadas. Aqui eu tenho melado, poderia substituir por mel. Nessa mesma receita, umas raspas de laranja, umas raspinhas de limão, ficaria super legal. Tá bem?
O importante dessa receita, vamos ver que como a massa ela está super pesada, eu tenho clara de ovo, mas eu tenho o cacau, eu tenho farinha, eu tenho a farinha de amendoim, é importante que a manteiga ainda esteja quente. E o melado também dê uma aquecida, ou pode colocar os dois juntos, para que essa massa quente aqueça um pouco a massa e te dê um pouquinho mais de flexibilidade, um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Aqui a gente vai colocar em 2 moldes de 18 centímetros, não precisa ser assim, é porque nosso entremê vai ser montado neste tamanho, então é esse tamanho que eu quero usar de referência. Então vamos verter primeiro a manteiga, eu viro rapidinho aqui, olha que cor linda. Antes de ter os sedimentos, eu paro. Aqui o melado de cana, morninho. Vai facilitar bastante. Ok? Então aqui mais uma vez a gente só está incorporando, cuidado que a manteiga está quente, e isso deixa um bolinho que derrete na boca, bastante untuoso. Se come ele ainda morno, saindo do forno, chega a derreter. Olha, essa flexibilidade, essa fluidez da massa, ela é em função da manteiga ainda estar quente. Aqui vou dividir, então, nos 2 moldes de 18. Como eu falei antes, não é uma massa que... acho que 185 vai estar bom para nós. Ela é uma massa que ela não tem fermento, então ela não vai crescer, mas ela tem ovos, então ela vai dar uma inflada. Na outra também. Ok, financiei informado, vamos colocar para assar, forno de casa, 180 graus, aproximadamente uns 10 minutinhos, vira mais 10 minutinhos, tá bem? Nosso forno está dando sinal que está quente, vamos lá. Então tá, pessoal, assado o nosso biscoito financier, assei nos moldes de silicone, ele já solta super fácil, ele já descola da lateral, mas não tendo, não é problema, pode assar numa assadeira, cortar com o molde que tiver, não é problema nenhum. Aqui vou cortar num molde, como a gente vai fazer o nosso entremê numa base de 18 centímetros, eu vou cortar um disco um pouquinho menor, de 16, para que não pegue nas laterais, não apareça a camada interna. E depois vou cortar um menorzinho, porque a gente pode fazer uma opção de doce que não precisa ser torta. Pode fazer um doce individual, para quem estiver pensando em doces de vitrine, pode cortá-lo individualmente. Aqui vou cortar uns menores. Na sequência, o que a gente vai fazer? Um doce de abóbora com coco. Da onde eu venho, a gente chama de chimia. Tá? Basicamente, eu não vou fazer ele agora, já fiz, já deixei ele pronto. É abóbora de pescoço, água e açúcar na panela de pressão. Cozinha por aproximadamente uns 30, 40 minutos. Mas depois que a pressão ferver, desliga, destampa, acrescenta o coco fresco ralado. Fiz um coco fresco ralado bem grosso. Cozinha por mais uns 10 minutos, deixa reduzir um pouquinho de água e está pronto, tá? Vou passar o doce de abóbora em cima. Poderia usar com uma manga se o coco tivesse um pouquinho menor, mas como o coco está bem generoso, não vai dar problema na manga. Vamos passar aqui com a colher mesmo. Em seguida, a gente vai fazer o mousse de coco. Vamos botar isso aqui para gelar, só para facilitar na hora de fazer a montagem.
Vamos colocar para gelar ou para congelar se tiver com o tempo. Vou espalhar nos pequenininhos também. Em sequência, já vamos preparar a nossa mousse e finalizar o nosso doce, tá bem? Vamos para a nossa mousse de coco. A base é feita com chocolate branco Cical. Se não quiser de coco, aqui porque a gente vai utilizar o coco ralado e o leite de coco. Pode tirar o leite de coco, substituir por mais creme, substituir por mais leite e tirar o coco ralado e usar essa mousse de chocolate branco como outra base. Saborizar com fava de baunilha, com cumaru, com raspa de frutas cítricas, vai super bem, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é montar o creme de leite fresco. Estou usando um creme 35% de gordura, até 45% ficaria bem. Quanto mais gordura, mais estrutura, mais consistência para a nossa base. Vamos começar batendo devagarinho. Se a gente começa a bater qualquer líquido, qualquer creme, qualquer gordura, principalmente os lipídios, elas absorvem ar muito rápido, então se começa batendo muito rápido, a formação de bolhas é sem estrutura, ela fica muito instável. Aqui já tem o chocolate branco derretido, 40 graus, leite de coco aquecido, a gelatina já hidratada e dissolvida, que a gente pode inclusive incorporar ao leite de coco, facilita. E o coco ralado. Na sequência, enquanto o creme vai montando de leve, a gente pode usar a base de leite de coco ainda aquecida, não fria, porque eu tenho um chocolate derretido. Se colocar esse creme ou esse leite muito gelado, o chocolate vai se contrair, tende a formar grumos. Não queremos isso. Só o leite de coco e a gelatina, só incorporando como se fosse uma ganache, começando do centro, fazendo um núcleo mais brilhante e elástico. Leite de coco e a gelatina já bem incorporado, poderia nesse momento de novo usar um mixer de mão, a emulsão sempre vai ser melhor. E antes do creme, o coco poderia dar uma leve queimadinha nele, caso queira. Não precisa. O creme está macio. Ele marca quando a gente desenha, mas ainda assim ele não faz pico firme. E isso vai facilitar a incorporação na ganache, tá bem? Vamos aos pouquinhos, nunca jogando tudo de uma vez só. Vamos temperando a nossa ganache. A gente vai diminuir a temperatura dela para que o creme consiga naturalmente ir dando volume e maciez para a nossa mousse. Se a gente jogar todo o creme de uma vez só, esse creme está gelado, essa base está morna, tende a empelotar o chocolate. Ok? Vamos mais um pouquinho. Aqui já um pouco mais de cuidado para a gente conseguir preservar o tanto de ar que a gente conquistou batendo na batedeira. Não vamos exagerar aqui nos batimentos para não perder esse ar, tá bem? Agora a gente pode fazer o contrário, já que o volume é grande. E agora, movimentos circulares. Vamos puxar todo o creme batido lá do fundo, incorporando bem a ganache. E aqui a nossa mousse está pronta. Vamos separar os moldes e vamos aplicar. A mousse pronta, o financier pronto, o doce de abóbora pronto. Vamos à montagem do nosso entremê. Mais ou menos 2/3 da forma. Se não tem essa forma, pode fazer com aro, pode fazer dentro de um copinho, de uma verrine. Mais ou menos 2/3, porque o peso da nossa
do nosso disco interno vai fazer com que a mousse suba. Um pouquinho de pressão. Veja o quanto mais precisa da mousse para esconder a camada. Quanto mais gelada ela tiver na hora que a gente inserir dentro da mousse, mais rápido ela vai firmar e vai se manter no lugar. Aqui é só para dar um acabamento mais lisinho nela, tirar qualquer excesso. Aqui não precisa também, mas para dar um acabamento melhor, vou colocar essa folha de acetato em cima e colocar para congelar. Vamos fazer a nossa glaçagem e em seguida a gente finaliza o nosso entremê. Então, por último, a gente vai fazer a nossa glaçagem, que vai cobrir esse nosso entremê, essa nossa torta mousse, tá bem? O que eu tenho aqui? Chocolate branco derretido. Qual é o cuidado? Como todo chocolate branco, a gente tem que cuidar com a temperatura de derretimento entre 40 e 45 graus. Estamos bem. Vão perceber que ele tem uma cor um pouco mais clara, um pouco mais branca do que ele deveria ter, que normalmente ele é um amarelinho. Eu coloquei um pouquinho de corante, 5 gramas de corante branco, de óxido de titânio, que é um corante lipossolúvel, é um corante solúvel em gordura, que é a manteiga do cacau, então essa é a finalidade deste corante. Eu tenho aqui a gelatina, que já foi hidratada com a água e já dissolvida. E eu tenho aqui o leite de coco, como a gente está fazendo uma mousse de coco, eu estou fazendo com leite de coco a glaçagem. Poderia usar o leite tradicional, se fosse fazer de outro sabor, e aqui era só substituir, podem olhar na receita depois, substituir a quantidade de corante para essa mesma receita, podendo fazer de qualquer cor, tá bem? Só confirmando aqui a nossa temperatura. Estamos bem aqui. Derreti a 45, mas aqui estou na casa dos 35. Vou misturar os dois líquidos que ainda estão levemente aquecidos. Cuidado para não ultrapassar demais a temperatura da gelatina depois de dissolvida, para a gente não matar a nossa capacidade de gelificação dela, não mais que 50 graus. Misturando ao leite de coco e a glucose que está aqui, que vai dar mais brilho, que vai dar mais elasticidade para a nossa glaçagem. As duas bases aquecidas sobre o chocolate. E agora é só incorporar. Eu vou fazer aqui com a mão. A gente poderia fazer com um mixer de mão. Só cuidado para não exagerar muito nos movimentos e não bater demais, para a gente não inserir ar, tá? Sem bater demais, já tenho líquido claro. Aqui eu estou numa temperatura próximo dos 30 graus certamente. 31, então ela não vai gelificar imediatamente. Vamos peneirar e reservar, porque vai ser a última etapa do nosso doce. Mousse congelada, desmoldada, a gente consegue manipular sem problema nenhum. Glaçagem no ponto, o legal é que a temperatura fica entre 32 e 35 graus, não mais do que isso. Muito quente pode derreter o ponto onde a gente for colocar a glaçagem. Se a glaçagem estiver muito fria, ela não vai espalhar e o acabamento não vai ficar legal, tá bom? Aqui estou com ela a 34 graus mais ou menos. O ideal é que passe num banho só, se precisar ficar corrigindo e tampando o buraco, ela tende a marcar. Se ela estiver lisa, se ela estiver na temperatura boa, não preciso espalhar, tá? Só bater vai ser o suficiente para escorrer o excesso de glaçagem. Como a mousse está congelada, e aqui eu tenho gelatina, logo ao primeiro contato a película já começa a se formar. É 1 minuto, 2, não mais do que isso, a gente já consegue retirar para começar a fazer o nosso acabamento. Ok?
Aqui dá para tirar qualquer excesso de glaçagem que possa. A gente vai colocar um coco ralado na volta, então esses detalhezinhos acabam ficando um pouquinho escondidos. Como eu tenho a base do financier, eu não estou segurando diretamente a mousse, consigo com alguma tranquilidade manipular, tá bem? Aqui coco branco ou coco ralado, pode ir fazendo toda a volta dela. Vai fazer uma sujeirinha, mas depois a gente limpa, não é problema. Isso esconde a imperfeição, mas não é só para isso também. É para dar textura, é para dar um acabamento diferente. Então, pessoal, receita finalizada. Essa é a nossa entremê de coco com doce de abóbora. Essas bolinhas vermelhas em cima é a mesma mousse de coco, só coloquei num molde diferente e passei numa glaçagem vermelha da mesma maneira que a gente fez a glaçagem branca para colocar em cima da entremê. Vou colocar aqui umas decoraçõezinhas de chocolate. Como a mousse é de coco, poderia colocar algumas fitas de coco, mais coco ralado em cima, alguns pedacinhos de doce de abóbora. Usem a criatividade de vocês. É um momento festivo, o Natal é um momento de comemoração, de celebração. Então, usem a criatividade de vocês para fazer um doce bonito para a família de final de ano. Aqui eu fiz uma versão menor, para quem de repente tem comércio, tem confeitaria, baseado um pouquinho no Natal europeu, que é no inverno e que, portanto, tem neve. Por isso que eu fiz o doce todo em tons de branco e vermelho para remeter ao Papai Noel. Um pouquinho de pó perolado ou um pó prata para dar um brilho para o nosso Natal. Está finalizado. Lembrando as etapas do financier, a gente não colocou, mas poderia, lançamento da Cical, que são os chips de cobertura de chocolate branco, que poderia colocar dentro da massa do financier para dar uma textura um pouquinho mais crocante e bicolor, que fica interessante. A mousse que a gente fez de coco com chocolate branco Cical poderia ser feito com qualquer outro ingrediente, basta substituir o leite de coco e retirar o coco ralado. E da minha parte é isso, eu agradeço em nome da Cical, em nome da Padaria 2000 pela oportunidade, pela atenção de vocês e boas receitas a todos. Tchau!